Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Peço desculpa aos irmãos pela demora em gravar vídeos. Eu tenho tido algumas semanas muito corrida, tanto de trabalho quanto de estudo, e aí fica apertado para mim. Tem dia que eu vou deitar depois de meia-noite para acordar 6 da manhã. E aí fica apertado para estar gravando vídeo para os irmãos. Eu peço desculpa aos irmãos, agradeço a todos os inscritos, aqueles que me acompanham, que confiam em mim, nos materiais que eu produzo aqui no canal. E peço aos irmãos que orem por mim e pelo canal. E que a graça e a paz do nosso Deus Salvador esteja sobre todos nós. Irmãos, esse vídeo, ele é sobre a reação dos inscritos do nosso canal a respeito do último vídeo que fiz, o diálogo, o debate que fiz com o pastor João Carlos, o reverendo João Carlos. Nesse debate, o reverendo, citando, ele disse que no Novo Testamento aparecem 4 citações ao terceiro mandamento. E essas citações, eu deixaria o vídeo para os irmãos verem. Porque o primeiro mandamento, ele aparece 50 vezes no Novo Testamento. Contra a idolatria aparece 12 vezes no Novo Testamento. Não tomar o nome de Deus em vão, 4 vezes no Novo Testamento. O terceiro mandamento, segundo o reverendo João Carlos, é citado 4 vezes no Novo Testamento. E o terceiro mandamento diz o seguinte, Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, segundo o reverendo João Carlos, esse mandamento é repetido 4 vezes no Novo Testamento. E é a essa fala do reverendo que os inscritos do canal se levantaram nos comentários e falando, não tem nenhuma referência ao terceiro mandamento no Novo Testamento, isso é um equívoco do irmão do reverendo João Carlos, e houve toda uma controvérsia ali nos comentários da live no momento do debate. E os inscritos do canal estão melhores de Bíblia do que eu. Eu, preocupado em formular uma resposta boa, não me atentei a esse detalhe. Os irmãos que estavam no chat atentaram e responderam, não há nenhuma citação. E realmente os irmãos estavam certos. Não há nenhuma citação do terceiro mandamento no Novo Testamento. Para que os irmãos entendam o porquê desse argumento, eu quero fazer aqui um pano de fundo para os irmãos entenderem. Esse argumento sobre repetir um mandamento no Novo Testamento, se o mandamento é repetido, então ele é válido para a Nova Aliança. Se ele não é repetido, esse mandamento não é válido para a Nova Aliança. Essa argumentação é uma argumentação mais usada pelos irmãos dispensacionalistas e ela é uma argumentação que caiu em desuso, é uma argumentação que poucas pessoas a utilizam devido à falta de embasamento bíblico, mas volta e meia essa argumentação acaba aparecendo, acaba ressurgindo. E segundo essa ideia, se um mandamento é repetido no Novo Testamento, ele é válido para a Nova Aliança. Se ele não é repetido, ele não é válido. E aí os irmãos acabam dizendo, não, sábado não é repetido de forma direta no Novo Testamento, então sábado não é válido para a Nova Aliança. E nessa argumentação, o reverendo João Carlos disse que o terceiro mandamento é repetido no Novo Testamento, só que o terceiro mandamento também não é repetido no Novo Testamento. E aí, com isso, houve toda essa controvérsia. Só que esse raciocínio é um raciocínio equivocado, ele não tem embasamento bíblico, a Bíblia não nos deixa essa ideia de que um mandamento deve ser repetido na Nova Aliança para ser regra para o cristão. A Bíblia não tem nenhuma referência a isso, de o que é repetido deve ser guardado pelos cristãos, o que não é repetido não deve ser guardado. Não há referência a isso. Esse argumento parte de um pressuposto dicotômico ali que a Bíblia, o Antigo Testamento não vale para os cristãos e só o Novo vale, ou seja, só o Novo Testamento é que é válido para os cristãos, o Antigo caiu. É quase um argumento moderno do herege Marcião, né, causando uma divisão na Bíblia, escolhendo aquilo que podemos e devemos guardar e aquilo que não devemos guardar, ou seja, dividindo a Bíblia, não deixando a Bíblia como um todo, um livro todo inspirado de Gênesis e Apocalipse, sim um livro que partes são, que todo é inspirado, mas partes apenas que se aplicam a nós. E isso é complicado, é um argumento muito forte, é um argumento, ao meu ver, perigoso. Só que se tomarmos por base esse argumento, essa ideia, temos vários problemas. Um deles, assim, que eu sempre cito, é muito simples, eu e o irmão Walter sempre conversávamos sobre isso, em Êxodo capítulo 22, verso 19, diz o seguinte, quem tiver relação sexual com animal será morto. Ou seja, esse mandamento, essa ordenança não é repetida no Novo Testamento, então estamos liberados a fazermos relações, a termos relações sexuais com animais? Claro que não. A Bíblia é um todo, de Gênesis e Apocalipse. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é um todo, Deus usou uma forma didática para ensinar para os judeus, os israelitas, que o Messias viria e quem seria o Messias, e o Messias seria tudo. Os sacrifícios no templo eram uma forma didática de mostrar que alguém deveria morrer no lugar do pecador, que aquele cordeirinho que derramaria o sangue ali em prol dos pecadores representava Cristo, que seria o Cordeiro de Deus que realmente tira o pecado do mundo. Todo o ritual do santuário ali resumia-se em Cristo, ou seja, aquilo apontava para Cristo. E a diferença entre Nova e Antiga Aliança é uma diferença no que diz respeito ao sangue. O sangue da Antiga Aliança era o sangue de animais, o sangue da Nova Aliança é o sangue do Cordeiro puro e perfeito, sem mácula do nosso Deus Salvador Jesus. Essa é a diferença das alianças, não a diferença em termos, em leis, e mudou isso, mudou aquilo. Aquilo que era
leis, digamos assim, a lei é uma só, mas aquilo que eram leis cerimoniais que apontavam para Cristo, ficaram em Cristo, mas a lei moral, que é a lei no que diz respeito à nossa conduta para com Deus, para com o próximo, é uma lei eterna. Vemos isso em toda a Bíblia. Antes da lei ser dada aos judeus ali no Sinai, quando os judeus saíram do Egito, eles perderam a noção de como cultuar e servir a Deus. Deus deu os 10 mandamentos para eles. Só que no Gênesis, antes dos judeus, a gente já consegue ver todos os 10 mandamentos ali, os traços dos 10 mandamentos ali antes do Êxodo, ou seja, a gente já vê que a lei sempre existiu. E aí essa ideia causa uma divisão na Bíblia, que é uma divisão que é prejudicial ao cristão, e a interpretação da Bíblia, que é um livro um todo incoerente. E essa divisão Antigo e Novo Testamento foi São Jerônimo que a fez com fins didáticos, mas é complicada essa menção. E como eu disse, a reação dos irmãos, os inscritos no chat, foi tão grande e interessante que os irmãos, um irmão especial, meu irmão Walter, o querido irmão Walter, aqui o nosso companheiro do canal, que faz parte desse canal, que é ele que me ajuda a manter esse canal, o irmão Walter fez uma pergunta direta para o reverendo João Carlos, pedindo as citações, pois o irmão João Carlos disse que o terceiro mandamento se repetia 4 vezes no Novo Testamento. Aí o irmão Walter pediu a ele as referências, e ele nos passou 4 textos. Os textos são os seguintes: Mateus 5, 34 e 35, Mateus 6, 9, Colossenses 3:8 e Tiago 5:12. Iremos ler todos esses textos para os irmãos entenderem e verem que os textos que ele passou nem de longe fazem menção ao terceiro mandamento. Só que antes de lermos os textos que o reverendo passou para o irmão Walter, leiamos novamente o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 7, que é a referência ao terceiro mandamento da lei de Deus, que diz o seguinte: Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o terceiro mandamento. E os textos que o reverendo João Carlos nos passou para o irmão Walter são o seguinte. Leiamos o primeiro texto. Leiamos Mateus 5, 34 e 35. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que é a oração do Pai Nosso. E o outro texto que ele disse é Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E o último texto que ele passou para o meu querido irmão Walter é o seguinte, Tiago 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, esses são 5 textos que o irmão reverendo João Carlos passou para o irmão Walter, dizendo que eles seriam as citações, as referências ao terceiro mandamento no Novo Testamento. Eu discordo e vejo que nem de longe são referências ao terceiro mandamento, e vejo que se tomarmos esse raciocínio ao pé da letra, essa ideia, no Novo Testamento, há mais menções do quarto mandamento do que do terceiro. O terceiro não vemos nenhuma. Do quarto, que é o lembra-te do dia de sábado, do quarto mandamento, há algumas menções que são bem claras. A exemplo, é um texto veterotestamentário, mas é um texto que é muito claro sobre a menção da guarda do sábado por todos os tempos, né, eternamente, em especial no novo céu e na nova terra. Isaías 66, verso 22 e 23, que foi mencionado no nosso diálogo. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, eu perguntei no debate ao reverendo João Carlos, assim, mencionei rapidamente, que não havia profecia fazendo referência da mudança da santidade do sábado para o domingo. Que não havia nenhuma profecia dizendo isso. Se fosse realmente a santidade do sábado transferida para o domingo, os cultos, as festividades religiosas, os serviços sagrados fossem transferidos para o domingo, deveria haver uma profecia falando sobre isso. E não temos nenhuma profecia falando, deixando claro sobre essa mudança no Novo Testamento, não temos nenhuma menção dessa mudança, esta é uma mudança inferida, colocada sobre o texto. E eu citei esse texto. No Antigo Testamento, o livro de Isaías, fazendo menção sobre os novos céus e a nova terra que Deus iria criar, como no Apocalipse, os novos céus e a nova terra que hei de fazer, ou seja, no fim de tudo, depois da nossa era aqui, na era já da eternidade, os novos céus e a nova terra que serão feitos, Deus diz que de um sábado a outro toda a carne iria adorá-lo, ou seja, de um sábado a outro. Por que a menção de um sábado a outro no novo céu e na nova terra se o sábado estivesse caído em desuso? É interessante pensarmos, e eu ainda mencionei que a gente vê em todo o Antigo Testamento a guarda do sábado, no período do novo céu e da nova terra a guarda do sábado, porque apenas na nossa era não devemos guardar o sábado, não temos nenhuma menção do nosso sábado, senão não devemos guardar o sábado. Porque é estranho, né? O sábado é guardado de Gênesis e Apocalipse, apenas na nossa era não devemos guardar o sábado. Isso é uma má interpretação? Eu acredito que seja, é um mau
uso dos escritos sagrados para defendermos uma coisa que convencionou-se, que é a guarda do domingo, mas que é antibíblica? Eu vejo assim. E interessante, irmãos, que aqui é uma referência ao novo céus e à nova terra. E um texto que é tido como um texto profético, né, por todas as denominações, a interpretação de quando esse texto se cumpre é que varia um pouquinho. Alguns acreditam que esse texto se cumpriu no ano 70 de nossa era, Jesus morreu no ano 31. Alguns acreditam que esse texto se cumpriu no ano 70. Outros acreditam que esse texto se cumprirá no futuro, próximo da volta de Cristo. Mas o importante é que esse texto é uma menção clara ao sábado. Leiamos Mateus 24, verso 20. Diz o seguinte: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ou seja, interessante que isso falando sobre a perseguição, a grande tribulação, a perseguição ele diz que, como que era a linha de interpretação, ele falando sobre essa perseguição futura, ele diz que o pessoal deveria orar para que a fuga não desse nem no inverno nem no sábado. Por que no sábado? Porque essa perseguição poderia ocorrer nos outros dias da semana e não no sábado. Por que Cristo fez menção do sábado? É interessante entendermos que o sábado é um dia de guarda, de descanso, onde todos estariam reunidos nas casas ou nas igrejas. Se a perseguição ocorrer no dia de sábado, vai na igreja, pega 50 pessoas. É mais difícil do que sair procurando 50 pessoas espalhadas, trabalhando em todo lugar. Porque o sábado aqui, essa menção ao sábado, é que o sábado seria sim o dia de guarda, o dia de descanso. E é um texto que tem perspectivas escatológicas. E um outro texto também que eu vejo como um texto, esse é o segundo texto neotestamentário que eu vejo que é uma referência claríssima à guarda do sábado, como o reverendo disse que havia 4 citações do terceiro mandamento no Novo Testamento, não temos nenhuma, eu vejo que há mais citações do quarto mandamento do sábado no Novo Testamento do que do terceiro, que não temos nenhuma. Se lermos aqui Lucas 23, 56, olha que interessante, irmãos. Eu gosto sempre de fazer esse comentário. Quando o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever o seu evangelho, o evangelho de Lucas foi escrito ali pelo ano 68, 70, mais ou menos quase 40 anos após a morte de Cristo na cruz. Ou seja, Cristo morreu no ano 31, mais ou menos ali 40 anos depois, Lucas vai e escreve o seu evangelho, o evangelho que leva seu nome. E quando Lucas está escrevendo esse evangelho, 40 anos depois da morte de Cristo, ele diz, no verso 56, falando das mulheres que tinham ido embalsamar Jesus: então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha que interessante. Se o sábado tivesse caído em desuso, no ano 70 aproximadamente, por que Lucas fazia uma referência ao sábado? Que no sábado as mulheres descansaram segundo o mandamento. Se esse mandamento tivesse caído em desuso, por que o Espírito Santo inspirou ele a dizer isso? Que as mulheres descansassem segundo o mandamento, igual manda a lei de Deus. Ele poderia dizer e trazer um acréscimo: hoje já não guardamos mais o quarto mandamento, hoje é o primeiro dia da semana, ou não guardamos nenhum dia. Ele poderia trazer essa nota explicativa, digamos, exegética. Ele não trouxe nada. Ele apenas disse isso e ponto. Ou seja, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, 40 anos depois da morte de Cristo, disse que no sábado as mulheres descansaram segundo o mandamento. Ou seja, fazendo uma referência claríssima ao quarto mandamento. É que é interessante que fala, e no sábado, referência ao dia de guarda, descansaram segundo o mandamento, cita o sábado e que é um dos mandamentos. Vejo que é mais claro vermos a guarda do sábado no Novo Testamento do que do terceiro mandamento, que não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. E eu vejo, irmãos, que é interessante entendermos isso, porque às vezes surgem várias interpretações e referências que, quando analisadas ao pé da letra, analisadas à luz da palavra de Deus, vemos que são argumentos que não se sustentam. Eu vejo que o sábado é um mandamento sim para os cristãos, é um dia maravilhoso. Eu convido você que estiver assistindo esse vídeo, tire um sábado com sua família, vá a um bosque, algum lugar aí, a um parque, dê um passeio, vá à igreja, estude a palavra de Deus, entoe louvores, coloque louvores para ouvir em sua casa, descanse, tenha comunhão com Deus e com sua família, que você verá que o sábado é um dia muito especial. Ele é um dia que foi abençoado e santificado por Deus na criação. É o único dia na Bíblia que vemos que o próprio Deus abençoou e santificou. É o dia de sábado. E eu convido aqueles que nunca guardaram um sábado, guarde um sábado para você ver, irmão. O quão maravilhoso é tirar um sábado para termos contato e união, esquecermos das coisas do mundo, do trabalho, das fadigas, dos problemas que temos ao longo da semana e focarmos apenas em nossa família, nos estudos e no conhecimento da palavra de Deus, da pessoa de Cristo, e de termos uma comunhão verdadeira e plena, sem nenhuma interferência com o nosso Criador. Faça isso que os irmãos verão que o sábado é um dia abençoadíssimo. Eu falo isso por experiência própria, é maravilhoso tirarmos um sábado para guardarmos e termos uma comunhão com o próximo, com os irmãos, para fazermos até uma ação de graça, visitarmos um asilo, um orfanato, uma creche, e termos essa comunhão com o próximo e com Deus. É um dia abençoadíssimo. Espero que esse vídeo tenha ficado claro. O irmão João Carlos tem a liberdade e a oportunidade de deixar qualquer comentário aqui, caso alguém também queira deixar algum comentário aqui, se alguém achou, ouvir alguma citação do terceiro mandamento que não há no Novo Testamento, pode deixar aqui, que não tem. E fiquem à vontade, que o Espírito Santo de Deus nos conduza a uma servidão plena e perfeita a Ele, que é a fonte de toda a verdade, Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele seja contigo e comigo, meu irmão, que a paz do nosso Deus Salvador esteja com todos nós.